Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Quero partilhar a palavra com vocês, e o texto está em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 5, começando na parte B do verso, até o verso 18. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 5, começando na parte B. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, como vestes talares, e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chamas de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Desde que Nero, no ano 54, assumiu o comando do Império Romano, é que nuvens escuras se formavam no horizonte, prenunciando a chegada de uma grande tempestade sobre a igreja. Já tinham passado pelo poder no primeiro século César Augusto, Tibério César, Calígula e Cláudio. Agora está no trono o mais perverso dos imperadores romanos. 10 anos depois que ele já tinha assumido o poder, acontece uma tragédia no Império Romano. A cidade de Roma, a capital, conhecida como a cidade eterna, mais rica, mais populosa e a mais poderosa cidade do mundo, é criminosamente incendiada. O crime é colocado na conta dos cristãos. Começa um verdadeiro massacre aos cristãos. 2 anos depois desse incêndio, que ocorreu no dia 17 de julho de 64, começa a guerra judaica, porque uma sinagoga judaica fora profanada em Cesareia Marítima, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma e Israel, se rebelaram, e aquela guerra foi o começo da tragédia de Israel. 2 anos depois, ano 68, Nero é deposto pelo Senado romano e comete suicídio. 2 anos depois, ano 70, Tito Flávio cerca Jerusalém, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, incendeia o templo de Jerusalém e promove a maior diáspora dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte.
que numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10 mil crentes foram torturados e mortos com requinte de crueldade. Ano 81, assume o governo de Roma Domiciano, que governa até 96. Esse homem foi tão cruel que ele foi batizado de segundo Nero, ou Nero redivivo. Foi este imperador que pela primeira vez arroga para si o título de Senhor e Deus. Foi esse imperador que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para uma colônia penal, para uma ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos. É digno de nota que a essas alturas, todos os apóstolos de Jesus, exceto João, já estavam mortos, e todos mortos pelo viés do martírio. A intenção certamente de Domiciano era calar a voz do último apóstolo de Jesus, e jogar uma pá de cal na igreja tão sofrida. Todas as portas se fecharam para João na terra, mas como Deus é quem está no trono, e é Ele que tem as rédeas da história em suas mãos, quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu, e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Quem dirige a história é Deus, quem está no controle dos acontecimentos é Deus. Quando João sobe, ele vê um trono, alguém sentado no trono, e ao lado alguém que recebe o poder de abrir o livro e desatar os seus selos. Aquele livro que estava na mão direita de Deus Pai, de todo selado com 7 selos, era o desenrolar da história da humanidade. Ninguém foi encontrado digno para abrir esse livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Mas ele escuta um ancião dizer: não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E a história vai se desenrolando sob o controle e sob a soberania do Senhor Jesus Cristo. Era um dia de domingo, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. Quem é este? Semelhante a filho de homem. Este é o Senhor desta igreja. Este é o amado da nossa alma. Este é a razão da nossa vida. Ele é tudo na eternidade, Ele é tudo na história, Ele é tudo no céu, Ele é tudo na igreja, Ele é tudo nas escrituras. Ele é a semente da mulher, Ele é o descendente de Abraão, Ele é a nuvem que guiava o povo de dia, Ele é a coluna de fogo que guiava o povo de noite, Ele é o cordeiro cujo sangue vertido libertou os primogênitos de Israel no Egito. Ele é simbolizado pela arca, Ele é simbolizado pelo templo, Ele é simbolizado pelas festas, Ele é simbolizado pelos sacrifícios, Ele é simbolizado pelo sábado. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o verbo que se fez carne, Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o Senhor da igreja, Ele é a razão da nossa vida, e é sobre este Jesus que eu quero conversar com vocês. O texto nos apresenta 3 verdades. Primeiro, a pessoa singular de Jesus. Segundo, a obra singular de Jesus. Terceiro, quais são as implicações destas 2 verdades anteriores? Vejamos a pessoa singular de Jesus, começando com o verso de número 13. Está escrito: e vi no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. A primeira verdade destacada aqui é que este é onipresente. Ele está presente ao mesmo tempo em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia e no templo da 8ª igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Ele está aqui nesta noite. Ele está entre nós. E é porque Ele está aqui que nós estamos aqui. É porque Ele está aqui é que este culto de gratidão tem tanta importância. Ele está neste lugar.
Mas em segundo lugar, notem comigo, por favor, versículo 14. Está escrito: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. O que esta imagem representa? Significa que ele também é eterno. Ele preexiste ao tempo. Ele preexiste à história. Ele preexiste ao princípio de todas as coisas. Ainda não havia céu, ainda não havia terra, ainda não havia estrelas, ainda não havia as galáxias. Ele já existia, eternamente em plena comunhão, na comunhão intratrinitariana. Ele está fora do tempo. Ele está dentro do tempo. Ele é transcendente, ele é imanente. Ele não depende da criação para ser Deus, porque já o era antes de criar. Ele não deriva a glória da criação, porque já era plenamente glorioso em si mesmo, na relação intratrinitariana, antes que houvesse o mundo. Ele não está preso ao tempo. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Este é o Deus desta igreja. Terceiro lugar, veja comigo o verso 14, a parte final, quando diz: os olhos como chama de fogo. E o que significa isso? Significa que ele é onisciente. Ele tudo vê, ele tudo sabe, ele a todos sonda. Não há nada que possa ficar oculto daquele cujos olhos são como chama de fogo. É por isso que, na medida que ele caminha entre as igrejas, há um estribilho que se repete em todas as cartas, e o estribilho é este: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, eu conheço o lugar onde tu habitas. Ele conhece o seu nome, ele conhece o seu passado, ele conhece o seu futuro, ele conhece as suas noites indormidas, ele conhece as suas madrugadas insones, ele conhece os gemidos da sua alma, ele conhece as suas lágrimas, ele conhece os seus dramas, ele conhece as suas dores, ele conhece os seus recalques, ele conhece as suas necessidades, ele sabe tudo, ele sonda a todos, e ele está aqui hoje andando entre nós, dizendo: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Ele é onisciente. Mas ainda, veja comigo o verso 15: os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha. E o que significa isso? Significa que ele é onipotente. Ninguém pode resisti-lo, ninguém pode ameaçá-lo, ninguém pode diminuí-lo, ninguém pode vencê-lo. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Sem matéria pré-existente, ele chamou a existência o universo. Ele tem todo o poder. É curioso que, de vez em quando, surge alguns do alto da sua tolice, tentando desbancar Jesus. Mais recentemente, Richard Dawkins, o patrono dos agnósticos da Inglaterra, escreveu um livro afrontoso, blasfemo: Deus, um delírio. E houve um ruído no meio acadêmico, dizendo: agora vai desbancar a autoridade da Bíblia, agora Jesus não vai ter mais credibilidade. E eu pergunto: onde está Deus, um delírio, de Richard Dawkins? Nem com promoção ninguém compra mais. Daqui a pouquinho coberto de poeira. Mas Jesus continua no trono. E a Bíblia, a palavra de Deus, continua sendo traduzida e publicada e distribuída aos milhões, aos milhões e aos milhões. No carnaval de 2025, muitas escolas de samba, Brasil afora, fizeram apologia ao diabo, pensando com isso deslustrar a pessoa de Jesus, ou ultrajar a pessoa de Jesus, no sentido de desgastá-lo. Lá em São Paulo, há alguns anos, encenaram o diabo arrastando Jesus pelos cabelos rua fora,
como se isso pudesse diminuir Jesus, ou ameaçá-lo, ou derrotá-lo. E a imagem que eu entendo das Escrituras é o Salmo 2, quando Jesus lá de cima olha essa cena e ri da tolice dos homens, porque ninguém pode abalar aquele que é o Todo-Poderoso, ninguém pode destronar aquele que é o Todo-Poderoso. É Ele quem dá vida, Ele quem tira a vida, Ele quem põe no trono, Ele quem tira no trono, Ele quem exalta, Ele quem rebaixa, Ele quem enriquece, Ele quem empobrece. Ele é o Todo-Poderoso Deus. É este Jesus que esta igreja tem servido há 56 anos. Mas mais, veja comigo o verso 15, a parte final que diz: a voz é como de muitas águas. Sabe o que significa isso? Ele é irresistível. A sua voz é poderosa. A sua voz despede chama de fogo. A sua voz faz tremer o deserto. A sua voz despedaça os cedros do Líbano. Pela sua voz o universo foi criado. Ele dá uma ordem e o sol para. Ele dá uma ordem e o exército de estrelas aparece, em cada uma delas pelo nome. Ele dá uma ordem e o mar se abre. Ele dá uma ordem e a doença tem que ir embora. Ele dá uma ordem e os demônios têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem e os anjos saem para obedecê-lo. E essa voz está ecoando aqui nesta noite, a poderosa voz de Jesus, a voz do Evangelho. Mas tem mais. Versículo 16 diz que tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E significa que ele é vitorioso, invicto em todas as batalhas. Meus amados irmãos, Jesus nunca sofreu uma derrota. Ele nunca sofreu um fracasso. Nós seguimos aquele que é o vencedor invicto em todas as batalhas. Mesmo quando o diabo e as suas hostes, os homens, na sua maldade, pregaram-no no madeiro, pensando em encontrar aí uma acachapante vitória sobre ele, foi na cruz que ele expôs o diabo e as suas hostes ao desprezo e triunfou sobre eles, e na cruz ele esmagou a cabeça da serpente. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele trouxe para nós verdadeira libertação e salvação. Quando eu olho a cena do juízo final, ou melhor, a cena das batalhas final, tão decantada por tantos estudiosos de escatologia, do Armagedon, alguns pensam que é aquele território de Israel, de onde você vê a planície, lá do precipício de Nazaré. Mas eu creio, pastor Jeremias, que isso é muito mais um emblema do que uma geografia. Não serão tanques de guerra, não serão armas poderosas, canhões, nem mesmo bomba atômica. A única arma que vai ser acionada vai ser a espada que brota da boca de Jesus, porque ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Sopro da sua boca. A espada que sai da sua boca. Ele é poderoso, ele é vencedor, ele é irresistível. Mas veja comigo, por gentileza, versículo de número 16, que diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Significa que ele é glorioso. Porque o Cristo que João está vendo aqui não é mais aquele Cristo suando sangue, em lágrimas, prostrado no Getsemane. O Cristo que João está vendo aqui não é mais aquele Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João está vendo aqui não é mais aquele Cristo vilipendiado e espancado do pretório romano.
O Cristo que João está vendo aqui não é aquele que caminha exangue pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João está vendo aqui não é aquele Cristo suspenso entre a terra e os céus, pregado naquela cruz. O Cristo que João está vendo aqui é o Cristo todo-poderoso, é o Cristo vitorioso. Seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chama de fogo, seus pés são como de bronze polido, a sua voz é como voz de muitas águas, e o seu rosto brilha como o sol na sua força. Louvado seja o seu nome. Ele é glorioso. Mas ele também, versículo de número 17, diz que quando João o viu, e João era o mais próximo discípulo de Jesus, caiu a seus pés como morto. É impossível você resistir à glória do Todo-Poderoso Deus. Todas as pessoas que contemplaram o Senhor na sua glória tiveram um impacto tremendo. Mas o Senhor pôs sobre ele, sobre João, a sua mão direita e disse: ô João, não fica com medo não, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estive lá no começo, eu vou estar lá no fim, eu estou com você no processo. Tem medo não, João, porque eu já estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Nós não estamos aqui nesta noite adorando um Cristo que esteve vivo e está morto, nós estamos adorando o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. E diz: João, não fica com medo não, porque eu tenho as chaves da morte do inferno. Quem tem as chaves tem o poder, quem tem as chaves tem o controle, quem tem as chaves tem a autoridade, pois é Jesus que tem o controle, é Jesus quem tem a autoridade, é Jesus quem está no comando da morte e do inferno. Ele comanda os céus, Ele comanda a terra, Ele comanda até o inferno, tudo está debaixo do seu governo e da sua autoridade. Este é o Jesus glorioso. Este é o Jesus que esta igreja tem pregado há 56 anos. Nós não temos outra mensagem. Não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Mas agora eu gostaria de olhar o segundo ângulo desta mensagem, o segundo ponto, que é olhar agora a obra singular de Jesus. Vimos a pessoa, veremos agora a obra. Eu queria então remeter você ao versículo 5. Àquele que nos ama, e essa é a primeira verdade que eu destaco: Jesus ama você. Eu vou repetir: Jesus ama você. Não encontro melhor remédio para curar autoestima achatada. Não encontro melhor terapia para complexo de inferioridade. Os puritanos do século 17 costumavam perguntar: achas pouco os seres amados por Deus? Mas Ele ama você com amor eterno. O mundo não tinha sido criado ainda, você já estava no coração dele. Mas Ele ama você, como diz lá em João 13:1, amando os seus, amou-os até o fim. Apesar das suas fraquezas, das suas contradições, dos seus altos e baixos, seus avanços e recuos, seus paradoxos, Jesus continuou amando. Não há nada que você possa fazer para Ele amar você mais. Não há nada que você possa fazer para Ele amar você menos. Ele ama você com amor eterno. Perdoe-me de frustrá-lo, se isso vai frustrar você. Ele não ama você por causa de você, mas apesar de você. Ele não ama você por causa das suas virtudes, mas apesar dos seus pecados. Ele não ama você por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos.
O amor de Jesus por você e por mim e por nós é um amor imerecido. Ele nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. É um amor abundante, porque é como que uma chuvarada do amor de Deus derramada em nosso coração. É um amor provado. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nunca duvide do amor de Jesus por você. Ele não escreveu em letras de fogo nas nuvens, eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário, eu te amo. Eu te amo. Ele ama você. A segunda coisa que eu destaco, está no verso 5 ainda, quando diz: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Primeiro, ele ama você. Segundo, ele morreu por você. Ele deu a sua vida por você. Mas ele não morreu por você porque foi uma vítima do sistema. Ele não morreu por você porque fraquejou diante da soldadesca romana. Ele não morreu naquela cruz porque Judas o traiu por ganância, ou porque Pedro o negou por covardia, ou porque Pilatos o sentenciou por conveniência. Ele foi para aquela cruz não esperneando, ele foi voluntariamente, como um rei caminha para a sua coroação. A Bíblia diz que ele não levou em conta a ignomínia da cruz pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de remir você, de salvar você e de ter você para sempre com ele. Agora notem, o texto nos informa: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Isso significa que pecado escraviza. Quem é que precisa de libertação? Quem é escravo. E a Bíblia diz que quem pratica o pecado é escravo do pecado. Mas significa mais. Significa que eu não posso me libertar dos meus pecados. Nenhum de nós pode livrar-se de seus próprios pecados. Não tem nenhuma cerimônia humana, não tem nenhum divã do psicanalista, não tem nenhuma terapia psicológica, não tem nenhum rito sagrado que possa limpar, libertar você dos seus pecados. Mas o sangue de Jesus purifica você de todo o pecado. Pelo sangue de Jesus ele liberta você. As algemas são quebradas, as cadeias são rompidas, o cárcere é aberto, e você nesta noite que veio aqui, pode ser daqui hoje livre, 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 pelo sangue de Jesus. Terceiro lugar, confira comigo o versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Primeiro, ele amou você. Segundo, ele morreu por você. Terceiro, ele exaltou você. Todos vocês sabem que lá no Antigo Testamento, nenhum rei podia ser sacerdote, nenhum sacerdote podia ser rei. Quando o rei Uzias, do topo da sua arrogância, depois de décadas governando em Jerusalém, quis ocupar a função sacerdotal e entrou no templo para oferecer incenso e ficou leproso. Mas Jesus Cristo veio e ele exerceu a função, o ofício de sacerdote, de rei e de profeta. E agora ele constitui você que crê nele em sacerdote e rei. Eu preciso lhe dizer que corre nas suas veias mais do que sangue azul. Você, filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você é sacerdote real.
Você não precisa de que alguém represente você diante de Deus, porque você agora tem livre acesso à presença de Deus. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e você tem livre acesso à sala do trono. Você pode falar com Ele em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer circunstância. Você agora tem comunhão com Ele, intimidade com Ele. Você é sacerdote, você é rei, você tem livre acesso à presença de Deus. Mas em quarto e último lugar, primeiro, Ele amou você. Segundo, Ele morreu por você. Terceiro, Ele exaltou você. Quarto, Ele voltará para você. Veja o verso 7, por gentileza. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Meus amados, a segunda vinda de Cristo é a acrópole da nossa esperança, é o pináculo da nossa fé, é a consumação da nossa redenção. Jesus voltará. Ele voltará. E a pergunta é: como Ele voltará? Em primeiro lugar, Ele voltará pessoalmente. Ele não vai enviar um embaixador, Ele não vai mandar um querubim, um serafim, um anjo para representá-lo, não. Ele pessoalmente voltará. O mesmo que subiu é o que há de descer. Segundo, Ele voltará visivelmente, todo olho o verá. A segunda vinda de Cristo vai ser o fato histórico mais público da história da humanidade. Todo olho verá. Terceiro, Ele voltará audivelmente. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, Ele descerá. Se a segunda vinda vai ser o fato mais público, há também de ser o fato mais sonoro da história da humanidade. Não há deserto tão solitário, não há caverna tão escura, não há monte tão alcantilado, não há vale tão profundo que possa esconder as pessoas desse alarido que ocorrerá quando Jesus, em majestade e glória, vier buscar a sua igreja. O Senhor nos alertou a estarmos preparados, porque não sabemos se vai ser de tarde, se vai ser de noite, ou se vai ser de manhã o cantar do galo. O que eu posso lhes garantir é que Jesus voltará de tarde, que voltará de noite, que voltará de manhã. É claro que isso é uma referência aos fusos horários que nós temos. Se Jesus voltar aqui no Brasil de manhã, voltará de noite no Japão. Se ele voltar de manhã aqui no Brasil, voltará de tarde na Europa. Então Ele voltará de manhã, Ele voltará de tarde, Ele voltará de noite, e é preciso estar preparado quando Ele voltar. Como Ele voltará? Ele voltará, diz a Bíblia, repentinamente. Vai ser como um relâmpago que risca os céus do Oriente ao Ocidente. Nas palavras do apóstolo Paulo, vai ser como abrir e fechar de olhos. No instante. A palavra instante no grego é átomos, de onde vem a nossa palavra átomo, que era a palavra usada, por exemplo, para você abrir e fechar os olhos. Você faz isso inconscientemente. Sabe o que significa isso? Ou você tem azeite na sua lamparina, ou não vai dar prazo de você se preparar na última hora. Mas ainda, como Ele voltará? Ele voltará inesperadamente. Vai ser como um ladrão. O ladrão não manda um WhatsApp para a pessoa dizendo: tal dia, tal hora eu chego na sua casa, prepara um cafezinho, um pão de queijo que eu estou chegando. Em outras palavras, não vai ser um dia óbvio. Nas palavras de Jesus, vai ser como nos dias de Noé, onde as pessoas compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dilúvio chegou e pegou a todos de surpresa. E eu pergunto a vocês: que pecado há em comprar e vender? Que pecado há em casar e dar-se casamento? Nenhum pecado. O que Jesus quis acentuar é que quando Ele voltar, o mundo vai estar girando, o comércio vai estar aberto, as indústrias vão estar funcionando,
As pessoas estarão lá nos seus escritórios, comprando, vendendo, negociando, advogando, ensinando, construindo, formando família, levando filho para a escola, entrando na universidade. Vai ser assim, no burburinho da vida, na azáfama da vida, é que Jesus voltará, inesperadamente. Então prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Mas a Bíblia diz que Ele voltará gloriosa, majestosa e vitoriosamente. Ele virá com grande poder e muita glória. Ele vai se assentar no trono e vai julgar as nações. E diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, que Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E Ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E então Ele vai reinar com a sua igreja para sempre e sempre e sempre e sempre. Pois bem, dito isto, vamos ao terceiro ponto. E o terceiro ponto é: quais são as implicações destas duas verdades anteriores? Quem Ele é e o que Ele fez. Primeira implicação: você não precisa ter medo da vida. Eis que eu estive morto, mas estou vivo. Vivo pelos séculos de séculos. Meus irmãos, tem muita gente com medo da vida. Tem muita gente com medo de viver. Tem muita gente chafurdando droga nas veias, porque não suporta a vida. Tem muita gente se embriagando nas esquinas da vida, porque não suporta a vida. Tem muita gente flertando com a morte, porque não aguenta a vida. Tem gente tirando a própria vida, porque não suporta a vida. Mas quando Jesus entrar na sua história, quando Ele fizer sentido para você, então a vida tem sabor. E você poderá dizer: para mim o viver é Cristo. Porque Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Ele tem para você vida eterna. Segundo lugar, então você não precisa ter medo da morte. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Se a morte é o rei dos terrores, Jesus é o rei dos reis. Ele entrou nas entranhas da morte, Ele arrancou o aguilhão da morte, Ele matou a morte e Ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade. E agora Ele é a ressurreição e a vida. E Ele disse: se você crer em mim, você nunca mais morrerá eternamente. Você já passou da morte para a vida. Agora a morte não tem a última palavra. Agora o túmulo não é o último endereço. Agora nós temos a convicção de que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. É partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Terceiro lugar, você não precisa ter medo da vida. Você não precisa ter medo da morte. Terceiro, você não precisa ter medo do desconhecido. Entendamos isso. Se você é crente no Senhor Jesus e já nasceu de novo, você tem plena convicção do amanhã, da eternidade. Porém, nós somos um ser contingente e limitado. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 5 minutos. Não temos a garantia de que no próximo culto público desta igreja, todas as pessoas que estão nesse seleto auditório estarão vivas. Nós não enxergamos na curva. Nós não enxergamos no escuro. Mas notem comigo, quando João foi levado para aquela ilha vulcânica, o cenário era muito cinzento. Parecia o fim. Porém,
Deus reverteu o quadro, Deus virou a mesa, Deus mudou o placar do jogo. Patmos tornou-se a porta da eternidade. Deus lançou luz do futuro. E quando João sobe e vê Deus no trono, quando João sobe e vê aquele que é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, vencendo para abrir o livro, ele vê os selos sendo abertos, ele vê as trombetas tocando, ele vê o quarteto do mal se levantando, o dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia. Ele vê as taças da ira de Deus sendo derramadas, ele vê o quarteto do mal caindo, ele vê agora os inimigos sendo vencidos, e ele vê agora Jesus aparecendo em glória e majestade. Ele vê a cena do juízo final, e ele vê novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e ele vê que não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, porque tudo se fez novo, e a igreja desfrutará do gozo eterno com Jesus. O desconhecido para você está nas mãos de Jesus. Você pode não conhecer o amanhã, mas Jesus está no seu amanhã. Você não pode saber o futuro, mas Ele está no seu futuro. Ele tem a sua vida em suas poderosas mãos. Você não tem que ter medo do desconhecido. Mas finalmente, você não precisa ter medo da vida, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo do desconhecido. Finalmente você não precisa ter medo da eternidade. Eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E quando os milênios rolarem, Ele estará lá com você. Ele vai ser o seu deleite, Ele vai ser o seu prazer. Você foi criado para o louvor da glória dEle. Por toda a eternidade você vai conhecê-lo, você vai amá-lo, você vai fruí-lo, você vai glorificá-lo, você vai contemplar sua face, você vai se deleitar nele, ter prazer nele para sempre, e sempre, e sempre. Este é o Jesus que esta igreja tem anunciado. Este é o Jesus que nós viemos adorar. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.